Muito bom dia, irmãos. É muito bom estar com vocês. Depois de um mês ausente, eu e Cristina estivemos em viagem durante todo o mês de agosto. Eu realmente não acredito em coincidências, eu acredito em propósitos muito bem planejados por Deus. E esta viagem que nós fizemos durante esse mês de agosto, eu creio que foi tão bem engrenada por Deus de tantas formas, e eu fui muito edificado em todas as partes dessa viagem, começando ali em Chicago, participando daquela conferência de líderes, o Summit, no momento em que tanto a associação Willow Creek como a igreja passavam por uma crise muito grande, e observando como eles, justamente naquele momento em que nós estávamos reunidos lá, lidaram e trataram com questões tão complicadas, mas de uma forma tão bíblica, tão madura, e a igreja continua, e a associação continua o seu ministério com muita firmeza e autoridade, e nós aprendemos muito naqueles dias que passamos lá. E depois a nossa viagem para a Inglaterra para visitar a nossa filha, uma viagem que nós estávamos assim muito ansiosos por fazer. O nosso plano inicial era irmos em maio, mas de novo Deus tem outros planos e foi tão oportuno irmos agora, por uma série de situações que eu nem vou entrar em detalhe agora, mas nós percebemos como foi oportuno estarmos com eles neste exato momento, com a minha filha, com o meu genro, com a família do meu genro. Passamos dias maravilhosos lá, assim, foi muito gostoso, foi uma das melhores férias que nós tivemos, e poder observar a nossa filha agora assumindo a vida de casada, de adulta, de profissional, né, muito responsável, muito firme, se virando muito bem. É muito gostoso tudo isso. Mas eu gostaria de compartilhar só um detalhezinho da nossa viagem, que eu acho que é muito significativo para o momento e até tem muito a ver com a mensagem desta manhã. Na quinta-feira retrasada, um pouquinho antes de viajarmos, nós viajamos na sexta-feira, na quinta-feira nós visitamos o Museu Britânico, o British Museum, e nós ficamos extremamente impressionados com o que vimos lá, especialmente na ala dos grandes impérios, aqueles monumentos, aquelas esculturas, aqueles marcos históricos de impérios que foram poderosíssimos na sua época, né? O Império Grego, o Império Assírio, o Império Romano, o Império Egípcio, e tantas coisas que foram resgatadas de milhares de anos atrás, estavam ali representando o poder de reis, de imperadores, de faraós. Mas, como eu disse, para mim aquilo foi uma metáfora para mim, porque justamente nesses dias eu estou fazendo a leitura do profeta Ezequiel, e o profeta Ezequiel, ele vai profetizando a queda de cada um daqueles impérios. É impressionante. Ele diz: não vai sobrar pedra sobre pedra. O que existe lá é uma lembrança, uma vaga lembrança do poder que eles adquiriram há séculos atrás, mas que hoje em dia se perdeu completamente, está em ruínas. E só para título de exemplo, Ezequiel, quando fala, por exemplo, sobre o rei de Tiro, que era uma cidade poderosa da época, ele diz assim: veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano, o Senhor, no orgulho do seu coração você diz: sou um Deus, sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares. Mas você, diz Deus, é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio. E para mim foi muito emblemático, ao voltar naquele final de semana e no domingo acontecer este grande incêndio que todos nós acompanhamos e vimos pasmos, né? Que foi a destruição do nosso Museu
nacional, e foi emblemático para mim por ver como todas as relíquias da história que mostravam o poder de tantos no passado viraram cinza. E é isso que Deus diz que acontece com aqueles que têm um coração soberbo, altivo, orgulhoso, todo-poderoso e que até se julgam deuses nas situações em que vivem. E isso tem tudo a ver com o que nós vamos estudar hoje com a palavra de Deus. Então eu convido você agora a retomarmos a nossa série, a essência do amor, dentro deste grande tema do ano, por causa do amor. O objetivo da nossa série, desta série que estamos agora, a essência do amor, é identificar o amor na pessoa de Jesus. O amor na pessoa de Jesus. Como este amor age em nós. E como esse amor de Jesus agindo em nós nos transforma em pessoas capazes de amar como Ele ama. Então eu quero convidá-los agora para o texto, um dos textos desta manhã. Esse texto não traz a palavra amor, muito embora vamos falar de amor, mas traz, isso sim, uma condição fundamental para experimentarmos o amor de Deus, o amor de Jesus. E nos traz também como nós podemos expressar este amor nas nossas relações interpessoais. Então eu convido você a acompanhar a leitura do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, nós vamos ler os versículos 13 e 16. Diz assim a palavra de Deus: Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não recebe o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Que Deus aplique esta palavra e o texto que vamos ler em seguida, mais adiante, que Ele aplique essa palavra no nosso coração, que transforme o nosso coração de acordo com o que Jesus está pedindo aqui para cada um de nós. Aqui nesse texto nós podemos observar o amor de Jesus pelas crianças. E o amor que todos nós, cada um de nós pode experimentar, caso se torne como uma criança, como Jesus disse. Por isso o tema da minha mensagem de hoje é tornar-se como crianças, por causa do amor. Por causa do amor de Jesus, o que se impõe a nós é tornarmos-nos como crianças. E nós vamos descobrir como é que é possível tornar-se como criança. Ora, Jesus veio ao mundo para levar-nos ao reino de Deus. Esse foi o propósito da vinda de Jesus ao mundo. Ele veio para cá para nos resgatar e nos conduzir, nos levar para o reino do seu Pai, para o reino de Deus, para o reino do nosso Criador. E é nisso, nesse gesto de Jesus, nesse ato de Jesus que reside o seu grande amor por nós, como temos falado desde o início desse culto e cantado e nas nossas orações. Porque este amor, ele é de fato um amor, porque ele foi uma expressão de Jesus por nós, mesmo não merecendo esta expressão de Jesus. Nós não merecemos o amor de Jesus, não merecemos entrar no reino de Deus por uma única razão: por causa do nosso pecado. Essa nossa tentativa de viver longe da influência, longe dos termos determinados por Deus para a nossa vida, para reger a nossa vida, nós tomamos uma decisão
de viver longe desta influência de Deus. E isso nos lança definitivamente para fora do reino de Deus. Esta é a nossa condição natural. Todos nós naturalmente estamos fora do reino de Deus, sem esperança nenhuma, longe de Deus, separados de Deus. Essa terrível situação atinge cada um de nós e a todos nós como coletividade. Mas porque Jesus nos ama, Ele realizou este imenso sacrifício em nosso favor, para franquear a nossa entrada no reino de Deus. Jesus fez isso por nós. Ele abriu uma porta para cada um de nós, para entrarmos no reino do seu Pai. E a chave que abre a porta do reino de Deus soa muito simples aos nossos ouvidos, se você prestou bem atenção no texto que foi lido. Muito simples. Seja semelhante a uma criança, seja como uma criança, receba o reino de Deus como uma criança. Mas para mim, pessoalmente, foi muito difícil entender o que realmente é ser como uma criança. Essa metáfora de Jesus sempre me deixou muito intrigado, e eu tentei descobrir. Eu quero compartilhar a que conclusão eu cheguei para vocês. O que é exatamente ser como uma criança? Se vocês me acompanharam até agora, vocês estão percebendo a importância de saber o que é ser como criança, porque isso determina o nosso futuro. É uma questão de vida ou morte, porque ou você está dentro do reino de Deus, ou você está fora do reino de Deus, e você só está dentro do reino de Deus se você se tornar como uma criança. Então você precisa saber o que é isso. Jesus fez o que era preciso fazer para nos colocar no reino de Deus. Ele entregou-se para morrer em nosso lugar. Então, quando nós estamos aqui durante esse ano todo propondo para vocês o tema do ano, por causa do amor, nós estamos justamente nos referindo a este imensurável amor de Jesus por nós, que o levou a morrer por nós no nosso lugar. E por causa deste amor, e só por causa do amor de Jesus e mais nada, é que nós temos a chance de entrar no reino de Deus. Então, é de suma importância saber o que é ser semelhante a uma criança, porque esta é a nossa contrapartida. Tudo que Jesus tinha para fazer, Ele fez. Agora resta o que nós temos que fazer. E Jesus está dizendo: o que resta a você fazer é se tornar como uma criança. Quando eu tentei imaginar em que sentido Jesus dizia que devemos ser como crianças, muitas coisas próprias de criança me vieram à mente, mas coisas que certamente não podiam ser consideradas adequadas ou condizentes com os valores de Deus, e que certamente não seriam as características próprias de criança de que Jesus estava falando. Crianças são inconstantes, crianças são birrentas, crianças são egoístas, crianças são manhosas, crianças às vezes são cruéis. Se você é pai e mãe, você sabe disso. Então, a minha conclusão é que Jesus não estava referindo-se às ações das crianças, esse tipo de ação, naturalmente, lógico. Então tem alguma outra coisa a que Jesus se refere que nós devemos ser como criança. Então há uma outra ocasião em que Jesus faz a mesma afirmação, essa afirmação que ele fez ali,
no primeiro texto que lemos, em Marcos, ele faz a mesma afirmação, só que num outro contexto, por razões diferentes. Nesta segunda situação, nessa outra situação, o significado de sermos como crianças fica um pouquinho mais claro. Então quero que você me acompanhe na leitura agora de Mateus. Mateus capítulo 18, versículos 1 a 4. Diz a palavra de Deus: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Vamos tentar entender. Vamos ver, comparar essas duas situações. Na primeira situação, Jesus estava censurando os seus discípulos porque estavam impedindo os pais de trazer os seus filhinhos para serem abençoados por Jesus. A palavra para criança nesse texto de Marcos refere-se realmente a criancinhas pequenininhas, de tenra idade, crianças novinhas, sei lá, 3, 4, 5 anos, ou até menos, crianças de colo. Esta é a palavra para indicar esse tipo de criança. Na cultura daqueles homens, daqueles discípulos, homens rudes do primeiro século, crianças não eram consideradas importantes. Eram de segunda categoria, não se ligava muito para as crianças não tinham nenhuma importância aos olhos deles. Os meninos, aos 13 anos, poderiam ser considerados adultos depois de passarem por uma série de cerimônias e de rituais, hoje nós chamamos de bar mitzvah, em que a partir daquele momento ele era introduzido na comunidade, ele tinha entrada como uma pessoa adulta. E ali ele podia então participar das cerimônias e dos rituais judaicos, da religião judaica. Ele era então, só a partir dos 13 anos, ele era considerado uma pessoa autônoma e adulta. Até então, ela era uma criança sem importância nenhuma. Ora, quando Jesus recebe aquelas crianças em seus braços e as abençoa, ele está fazendo algo totalmente irregular e estranho aos costumes daquela sociedade. Eles estranharam muito que Jesus tivesse tomado aquelas crianças no colo e as abençoado. Isso foi totalmente estranho para eles. Mas não para Jesus, porque para Jesus, crianças também são importantes. Para Jesus, cada um de nós é importante, desde a nossa concepção, até o final da nossa passagem nessa terra, e por toda a eternidade, nós todos somos importantes para Jesus, em qualquer época da nossa vida. Muito bem, é isso que nós podemos perceber nessa primeira situação. Na segunda situação, agora Jesus censura os seus discípulos porque eles estavam disputando entre si quem seria o mais importante no reino que ele veio para inaugurar. Eles entendem que Jesus é o rei de um reino e que ele iria inaugurar com a vinda dele, e eles queriam saber, neste reino, Jesus, quem será a pessoa mais importante? Porque para eles não bastava terem sido os primeiros discípulos de Jesus, aquele grupo mais próximo, mais íntimo, aqueles 12 homens bem próximos de Jesus, isso não bastava para eles.
Eles queriam saber quem entre eles Jesus escolheria para ser o primeiro ministro do reino. Quem receberia a maior honra, o maior título, o maior salário, o maior palácio e assim por diante. Essa era a concepção deles do reino. E mais uma vez, Jesus surpreende a todos. Ele agora cria esta imagem visual, trazendo uma criança no centro do círculo daqueles homens barbados, daqueles marmanjos. Coloca aquela criança no meio da roda e então faz uma afirmação a mais surpreendente que aqueles homens poderiam ouvir naquele momento. Jesus diz: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Esses homens, esses discípulos, estavam tentando saber quem deles seria o maior no reino, e Jesus aqui os adverte que havia até o risco de eles sequer entrarem no reino com a atitude que eles estavam demonstrando. Eles precisavam mudar radicalmente o seu modo de pensar, eles precisavam converter a sua mente, porque a sociedade humana da qual eles faziam parte vai numa direção, mas o reino de Deus vai numa direção contrária, noutra direção. Na sociedade humana, pode mais quem é mais forte, quem é mais rico, quem é mais agressivo, quem tem mais títulos e assim por diante. Mas Jesus está dizendo, para entrar no reino dos céus, é preciso tornar-se como uma criança. É esta a palavra de Jesus. Quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E só para deixar bem claro que Jesus é muito simples nas palavras, até houve uma tentativa de tentar interpretar quando o intérprete, o tradutor fez a tradução, mas a palavra humilde não aparece. Jesus simplesmente fala, quem se faz como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E eu creio que eles entenderam muito bem o que Jesus queria dizer. Voltando lá para aquela nossa proposta inicial, não se tratava das ações das crianças, porque muitas daquelas ações não têm absolutamente nada a ver com o reino de Deus, mas se trata sim da condição de uma criança. Qual é a condição de uma criança? Jesus pergunta para eles, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A condição de uma criança, diz Jesus, é de total dependência de seus pais ou de seus tutores. Porque uma criança não é capaz de suprir por si só as suas necessidades. Ela não é capaz de tomar as suas decisões, as decisões mais importantes para a sua vida, porque ela não é capaz de entender a vida. Ela não conhece suficientemente a vida, ela não é madura o suficientemente para tomar decisões importantes na vida. Ela precisa necessariamente de alguém maior do que ela, alguém mais preparado, alguém mais sábio que ela, alguém que a instrua e que a conduza em todas as situações da vida. Jesus está dizendo, vocês entendem o que eu estou dizendo para vocês? No reino dos céus, vocês precisam depender em tudo, como uma criança depende do seu pai, vocês precisam depender em tudo do rei do reino. Ele é o Senhor das suas vidas, Ele sabe o que vocês precisam, Ele tem tudo
de que vocês precisam. No reino dos céus, ninguém é maior do que ninguém. O rei é o único maior. Todos nós, os demais, estamos no mesmo nível. Todos nós, queiramos ou não, somos dependentes de Deus como crianças. A questão é assumir isto, aceitar isso e nos colocar conscientemente nesta condição de criança, dependentes totalmente de Deus. Quem se converte da sua autossuficiência e se torna como uma criança, só este, entra no reino e recebe do rei tudo o que precisa para viver. Neste momento da minha mensagem, me ocorreu uma ilustração da minha própria vida com o meu pai, porque a relação é essa, uma criança com o seu pai. Eu sou um admirador do meu pai, já falecido, mas o meu pai, ele foi um profissional exemplar. Ele dedicou toda a sua vida na área da aviação. Ele começou muito cedo, terminou muito tarde, já na velhice ele ainda voava. E uma das coisas que eu mais esperava que acontecesse na minha vida infantil é que ele me convidasse para voar com ele. Essa era a experiência mais sensacional que eu podia experimentar na minha infância. Naquela ocasião ele voava aviões de pequeno porte, monomotor, às vezes um pouquinho maior. Esse tipo de avião, ele não voa em altas altitudes, ele voa em altitudes mais baixas. Isso significa que muitas vezes nós tínhamos que enfrentar as nuvens de chuva, de tempestade. Às vezes nós passávamos horas e horas, desde a saída onde nós saímos até o destino, no meio de branco, a gente não conseguia enxergar absolutamente nada, nem o céu, nem a terra, era branco, 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 e muitas vezes nós entramos realmente em tempestades, raios, ventos fortes, o avião balançava muito, e eu era uma criança. Imaginem que meu primeiro sentimento era de muito medo, muito pavor, muitas vezes. Mas eu olhava para o meu pai ao meu lado, e ele estava sereno, tranquilo, no comando da aeronave. E todas as vezes ele conseguiu chegar com segurança ao destino, é por isso que eu estou aqui agora, naturalmente. Então eu fui adquirindo uma grande confiança no meu pai. Eu me lembro muito bem, já não agora como criança, mas como jovem, lá na década de 70, ele me convidou para fazer uma viagem incrível, fantástica. Ele ia trazer um monomotor lá do centro dos Estados Unidos, aqui para o Brasil. Uma viagem de 4 dias. No segundo dia de viagem, a viagem mais longa, era sobre o oceano. Nós saímos da Flórida para chegar na ilha de Trinidad e Tobago. Depois de voarmos muito tempo, já indo para o final da viagem, ele fez uma observação assim, de passagem. Falou: olha, está ventando muito de través, que significa que havia um vento muito grande de lado, e aí ele chegou até a me explicar: olha, se eu não tomar cuidado, esse vento vai nos levando para fora da rota e nós vamos parar no oceano, e aí vai acabar o combustível, então eu preciso me manter e me esforçar para compensar este vento para que nós cheguemos ao destino. Mas eu ali dentro de mim comecei a ficar meio com medo, né? Já quando nós deveríamos estar chegando no nosso destino, ele começou a tentar o contato com a torre, e ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 10, sei lá quantas vezes, chamando a torre de controle, e não havia resposta do outro lado. Aí eu comecei realmente a ficar com medo. O dia acabou, escureceu, era só aquela escuridão, o oceano embaixo, as estrelas em cima, ninguém respondendo. Eu falei: pronto,
desviamos da rota. Mas eu olhava para o meu pai e ele continuava sereno, tranquilo. E, de fato, depois de algumas tentativas, finalmente a torre de controle respondeu e nós chegamos tranquilamente, sem nenhum problema. Era mais o meu medo do que qualquer outra coisa. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, assim como eu, uma criança ali ao lado do piloto, pude enfrentar tantas situações, as mais diversas, confiando naquele que sabia controlar aquela máquina com tanta perícia, com tanta segurança. Assim é conosco também. Como filhos amados de Deus, nós passamos por tantas situações na vida. Às vezes tempestades terríveis, às vezes uma escuridão que nos deixa desorientado na vida, sem uma luz no fim do túnel. O que você precisa entender e crer é que há um piloto, há um comandante experiente na direção da sua vida, e este é Deus. E tudo que você precisa fazer é confiar em Deus, como uma criança confia no seu pai. Este é o grande amor de Deus por nós. Ele nos recebe no seu reino para cuidar de nós como um pai cuida e protege e alimenta o seu filhinho pequeno. E Ele faz isso infinitamente melhor do que nós, pais humanos. É o que Jesus diz: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Nós não fazemos isso como pais. Nós tentamos dar do bom e do melhor para os nossos filhos. E aí Jesus conclui: se vocês, apesar de serem maus, porque somos por natureza, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Essa é uma pergunta retórica, uma resposta óbvia, lógica. Quanto mais o nosso Pai que está no céu nos dará coisas boas, Ele dará com certeza, sempre. E mesmo que nós estejamos por um momento sem entender a situação que estamos vivendo, e isso resultar em medo, insegurança, dúvidas, esta é a hora de olhar para o Pai do céu e crer que Ele continua no controle da nossa vida e que nós podemos descansar nas suas mãos, que podemos depender totalmente dEle. Eu poderia terminar aqui, mas eu quero dar um passo além. Nós aprendemos hoje que nós precisamos depender de Deus, que entre nós não há ninguém maior do que ninguém, todos nós estamos no mesmo nível de filhos, e Deus olha para você como se você fosse filho único. Ele cuida de você assim. Mas o passo além que eu quero dar é: filhos que têm pais, em geral, acabam assumindo a forma do seu pai, da sua mãe, pela convivência, pela observação, pelo exemplo que nós pais passamos para os nossos filhos. Eles vão assimilando aquelas coisas e eles vão se tornando parecidos conosco. E é isso que deveria acontecer conosco na nossa convivência com o nosso Pai do céu. Nós deveríamos nos parecer cada vez mais com Ele. É o que Jesus diz. E aqui Ele faz um apelo radical para amarmos, porque esse é o nosso grande desafio do ano, o desafio de amar. E por causa do amor de Jesus, do amor de Deus através de Jesus por nós
nós deveríamos aprender com o nosso Pai do céu a amar radicalmente, a amar mais do que o esperado, e é o que Jesus diz. Mateus 5, 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons. É assim que é o nosso Pai. E Ele derrama chuva sobre justos e injustos. Este é o nosso Pai. Este é o nosso exemplo. Este é o nosso modelo. E aí a pergunta de Jesus: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, esta é a conclusão de Jesus para nós hoje. Esta é a conclusão de Jesus para você. Ser criança é assumir um compromisso que Jesus está propondo aqui, nesta frase final. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Isso exige convivência, intimidade, observação, conhecimento profundo. Você precisa conhecer o seu Pai do céu, viver próximo dele, cada dia, cada momento, e observar como ele age, através da palavra dele, dos infinitos exemplos deixados na sua palavra, de como ele ama as pessoas. E assim deveríamos ser nós. Esse é o desafio que nós temos por causa do amor. Por causa do amor. Ame. Por causa do amor de Deus, ame como Ele ama. Que Deus o abençoe. Vamos orar. Ó Senhor, um princípio que parece ser tão simples, mas com implicações tão profundas para a nossa vida, que exigem de nós uma decisão radical, uma decisão que vai contra tudo aquilo que nós experimentamos no nosso mundo, na nossa sociedade, na nossa convivência com as pessoas que não te conhecem. Nós vivemos numa selva, em que quem vence é o mais forte, mas Jesus nos ensina a sermos como crianças, aparentemente desprotegidas, mas que tem um Pai Todo-Poderoso olhando por nós, cuidando de nós, zelando pela nossa segurança, pela nossa vida, suprindo cada uma das nossas necessidades. Oh, que como crianças nós confiemos em Ti de todo o nosso coração, dependamos de Ti em todos os momentos da nossa vida. Que o Senhor nos ajude nessa convivência contigo, a nos aprofundarmos nesse estilo de vida, de confiar cada vez e mais, e depender cada vez mais e mais em Ti. E talvez neste momento, algumas pessoas estão passando por um momento de turbulência, de tempestade. Alguns estão amedrontados pela escuridão que os cerca, sem rumo, sem orientação, sem direção, sem saber o que decidir neste momento exato de suas vidas, desorientados. Ó Pai, que Tu te reveles a cada um destes como este Pai amoroso que está cuidando dessas vidas, como só o Senhor pode e é capaz de fazer. Assim eu peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus o abençoe.